E aí você que tem aquela celulite que te atrapalha para colocar um biquíni na praia, colocar uma calça um pouquinho mais justa, fica marcando, é justamente sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo de hoje. A ideia é explicar o que é a celulite, como ela é formada e como amenizar ou tratar ela, de maneira que você pode colocar em prática já, a partir desse vídeo. Então vamos lá. Eu sou o Dr. Luciano Alves Neves, sou médico e profissional de educação física. Dedico a minha vida aí para realmente ajudar vocês a emagrecer e conquistar o corpo que vocês sempre desejaram. Então vamos lá. O que é a celulite? Basicamente, a celulite é um acúmulo de gordura e líquido naquela região ali do quadril, das coxas, muitas vezes no abdômen, no braço, cercado por um tecido conjuntivo fibrosado. Então fica aquele aspecto ondulado, né, de casca de laranja. Então a ondulação seria o acúmulo de gordura e líquido e o buraquinho seria uma haste, uma trave de fibrose ali daquele tecido conectivo, conjuntivo, tá certo? Então ele é formado esse tecido e ele vai piorando cada vez mais. Então vamos tentar entender um pouco mais esse processo. No nosso corpo, nós temos o sistema arterial e o sistema venoso. O sistema arterial ele leva o sangue do coração e o sistema venoso é o que puxa o sangue lá das periferias e retorna para o coração. Tá bem simples essa explicação. Nessa conexão entre o sistema arterial que está levando o sangue e o venoso que está puxando o sangue, existem uns capilares, que são vasinhos bem pequenos. Esses capilares eles acabam extravasando um pouco de líquido, que se chama líquido intersticial. Esse líquido intersticial ele acaba sendo retirado da região dos capilares por o sistema linfático. Então isso é o sistema linfático, ele vai te retirar ali aquele líquido intersticial. Esse líquido intersticial ele tem nutrientes, mas também tem toxinas. E se de alguma forma eu não consigo retirar ali pelo sistema linfático, isso pode gerar repercussão, porque acumula aquele líquido na região e acumula essas toxinas. E é basicamente assim que começa a celulite. Parece que a celulite se inicia exatamente nesse ponto. O sistema linfático não consegue trabalhar muito bem e ele acaba acumulando ali aquelas toxinas daquele líquido na região. Isso faz com que acumule-se mais líquidos naquela região, diminuindo mais a possibilidade do sangue chegar ali naquela área. Então os capilares arteriais eles são comprimidos, acaba extravasando mais líquido naquela região, o que piora o quadro. Então, se o sangue arterial que está trazendo oxigênio não consegue chegar bem, esse tecido sofre o que chamamos de hipóxia, que é falta de oxigenação. Se gera hipóxia, eu tenho uma dificuldade em fazer lipólise, que é a quebra da gordura. Então, naquela região aumenta o tamanho da quantidade de gordura. Esse aumento da gordura ali justamente nessa área, ele acaba espremendo mais ainda aquela região, fazendo com que tenha mais dificuldade de chegar o oxigênio naquela área. Então, basicamente é isso, é um ciclo que ele vai acumulando líquido, vai acumulando gordura e vai gerando uma inflamação ali. Essa inflamação ela gera a fibrose do tecido conjuntivo, o que faz com que aquele tecido que antes era elástico, puxa e volta, ele acaba ficando duro, fixo, o que seria exatamente aquele buraquinho ali que você viu na imagem agora. Então, basicamente, se nós temos um acúmulo de gordura, nós temos acúmulo de líquido e sistema linfático, nós temos uma dificuldade de irrigação sanguínea nesta região, nós precisamos combater essas frentes. Então, o primeiro ponto a se levar em consideração é justamente o primeiro passo ali, que é aquela dificuldade no sistema linfático. Então, como prevenção, pode ser utilizada uma drenagem linfática. Além disso, se a vascularização da região é prejudicada, você pode fazer uma massagem local justamente para irrigar mais o sangue. Além disso, exercícios locais ele tem esse poder bem interessante de fazer com que os vasos aumentem o seu calibre e isso chega melhor o fluxo sanguíneo, chegando junto à oxigenação melhor naquela região. O exercício por si só também, ele aumentando esse fluxo, ele aumenta as substâncias que fazem a lipólise naquela região. Então acaba auxiliando de uma certa forma no combate local. Mas o efeito mais legal do exercício é que ele auxilia no retorno venoso. Então ele não deixa que os líquidos se acumulem ali, ele faz o retorno. Além disso, o exercício ele faz o aumento da massa muscular naquela área, isso faz com que expanda mais aquele tecido e disfarce bem a celulite.
E como nós vimos, o aumento de gordura como um todo, tanto no corpo quanto nessa região, vai fazer com que o aspecto fique mais inflado, mais aquele aspecto da casca de laranja, e por si só a gordura é inflamatória. Então nós temos que, de alguma certa forma, utilizar essa gordura que tem no seu estoque como fonte de energia. E basicamente isso se dá com uma dieta hipocalórica e gastando bastante energia. Então a tua dieta ela tem que prestar muita atenção se ela não tem caracteres inflamatórios, como bastante açúcar na dieta e bastante álcool, por exemplo, isso vai afetar diretamente a inflamação. E a dieta tem que ser mais restritiva justamente para o teu corpo usar aquilo como fonte de energia. Além disso, se há um acúmulo de líquidos na área, nós temos que pensar o que faz acumular líquido. Normalmente, a mulher ela tem um predomínio estrogênico, então esse estradiol, que é uma das frações de estrogênio, faz com que a mulher acumule mais gordura e mais líquidos naquela região. Então, avalie a questão do teu anticoncepcional. Se você utiliza anticoncepcionais combinados orais, muito provavelmente isso está influenciando muito no depósito de gordura e água naquela região. Então, você pode pensar em alternativas para anticoncepção junto ao médico que trabalha isso com você. Uma das opções seria o DIU de cobre, o DIU de prata, e uma que não teria interferência nem positiva e nem negativa na celulite. E uma opção que teria um efeito positivo na celulite é o implante hormonal de gestrinona, justamente por fazer um efeito antiestrogênico local. Então ele faz com que a mulher tenha menos estrogênio, isso acumula menos líquido e menos gordura, e ela aumenta a testosterona livre, fazendo com que a mulher consiga ganhar mais músculo. Então expande o tecido ali naquela área se ela tiver o estímulo do treinamento. E pensando nos líquidos também, a mulher tem que manter uma boa hidratação, né? Então isso faz com que não se acumule aquela retenção hídrica. A boa quantidade de líquidos, você pode usar uma continha aí 32 vezes o peso corporal. Isso vai dar uma quantidade boa aí que serve para praticamente todo mundo. Então, basicamente são essas as ações que você tem que fazer para combater, prevenir e tratar a celulite. Tem graus variados, mas com certeza acaba afetando a qualidade de vida e a autoestima da mulher.